Eu não que a gente vai ideia. conversar agora. É uma confusão com notas das equipes, oficiais. Notas oficiais. Temos então Madureira e Vasco, Pedro Henrique Torre, trocando farpas também por causa da viagem, enfim, a partida que acontece ainda pelo Campeonato Carioca. Exatamente. Tudo bem, Mari? Mais uma vez aí, um beijo para você, um abraço, Jailson e Marra, abraço a todos que estão acompanhando a gente nesse Sport Center. É aquele famoso sururu, né? A gente que estava acompanhando ontem pelas redes sociais aí, ficava dando aquela deslizada no dedo no celular e tal, de repente se debate com a nota do Madureira, né? Reclamando bastante da postura da diretoria do Vasco, segundo eles, criticou como atitude soberba que o Vasco não quis compartilhar, segundo eles, o voo para Manaus, onde vai ser realizada a partida de amanhã pelo Campeonato Carioca, 21h30. E aí, enfim, destrinchou um pouco mais a nota, relembrou até dirigentes antigos do Vasco, enfim, cutucou bastante a atual gestão do Vasco, que tem o presidente Pedrinho à frente. E aí, mais um pouquinho, já na madrugada, quase aí, basicamente, madrugada adentro, o Vasco respondeu. E aí rebateu a nota do Madureira de forma mais veemente, inclusive, relembrando que quem está a cargo de fornecer toda a logística, transporte, enfim, alimentação, hospedagem até para esses jogos do Campeonato Carioca é quem contrata esses jogos, a organizadora desse evento fora dos Jogos no Rio de Janeiro, né? Então rebateu e o Vasco ainda botou assim, é uma nota do Madureira fora de tom e diz que é tão fantasioso quanto um enredo de escolas de samba, fazendo alusão ali, enfim, Madureira, berço do samba, etc. e tal. Então ficou esse sururu do lá para cá de Vasco e Madureira, que se enfrentam amanhã na Arena da Amazônia, e vai ser a estreia do elenco principal do Vasco nessa temporada, em jogos oficiais, todo mundo comandado pelo Fábio Carilli. Vamos ver como é que se isso vai refletir, Mari, esse sururu para dentro de campo, né? Ô Pedro, você depois não reclama quando o Bruno voltar, não. Porque o Pedro vem com sassaricando, agora com sururu, e a gente vai ficar agora pro resto do ano usando esses termos para chamar o Pedro Henrique Torre. Essa treta aí do Vasco Madureira, tá? O que aconteceu? Não, os dois conseguiram soltar duas notas e ninguém explicou o que aconteceu. Simplesmente recusou uma carona do outro, é isso? Era uma carona, enfim, aí um responsabilizou o organizador do evento, né, que é um evento, que comprou o evento, tirou o evento do Rio de Janeiro e levou para Manaus, né? E aí a responsabilidade era de quem tinha contratado o evento e não a do Vasco, pelo menos pelas notas oficiais. Isso. E aí o Madureira acusou o Vasco de que não deixou ir junto no avião. Aí o Vasco responde à nota oficial, fazendo alusão lá à Escola de Samba, quem é do Rio de Janeiro vai saber, Madureira ali, enfim, Portela, Império Serrano. E eu achei bem desnecessária, tanto a nota do Madureira também, mas a nota do Vasco também. Enfim, pegando esse gancho de carnaval o tempo todo. E agora o Madureira também respondeu novamente, aqui ao pessoal do ESPN.com. Enfim, eu achei tudo desnecessário. Essa é a minha opinião. Porque é isso, assim, o Madureira ele se sente prejudicado porque, em tese, ele iria no mesmo voo que o Vasco, e o Vasco disse que, esse voo é meu, você tem que falar com a empresa que contratou, então você não vai. O Madureira ficou bravo, foi para as redes sociais de tipo, cara, o Vasco agora quer ficar viajando sozinho. O presidente do Madureira falou com o ESPN.com.br agora, então tem agora a parte 3 dessa história. A gente tem alguns trechos para colocar, porque então o Elias, que é o presidente do Madureira, disse: eu não sei quem redigiu a nota do Vasco, mas deve ter sido uma criança, bem infantil, bem boba, sem argumentos, rasgou uma página muito bonita na parceria entre Vasco e Madureira. Só lamento, vai ter troco, aguarda que vai ter troco. O Madureira, a partir de hoje, é antagônico às pretensões do Vasco na FERJ. E segue. Que presidente que jogou no Vasco, depois foi treinador, depois comentarista esportivo, acho que não deu certo em nada disso. É outra figura quadrada do futebol. Vai ser mais um. Eu estou aqui há 34 anos no Madureira. Pedrinho é mais um que cai de paraquedas aí no mundo do futebol, como se um ex-jogador, um ex-qualquer coisa, pudesse ser presidente do Vasco. E segue ainda a coisa maravilhosa, toda essa troca de farpas nas redes sociais, e aí essa é a entrevista à ESPN.
Eles, os dirigentes, eles deveriam estar preocupados em ver quanto o Vasco deve ao Madureira e tentar pagar, porque essa diretoria até agora não se manifestou. E daqui para frente eu vou cobrar. Dívida de Léo Lima, Souza, Muriqui, pode procurar mais alguns jogadores lá que o Vasco deve ao Madureira e o Madureira não cobrou. Enfim, ele abriu ali também falando que os caras estão no Vasco, eu não conheço nenhum deles pessoalmente, não sei quem manda no Vasco hoje, se tem presidente, se não tem, se tentaram uma SAF lá e depois falaram que foi um golpe. Eu estou vendo as SAFs darem certo e a do Vasco não deu, não sei por quê. O voo, o Madureira se sentiu prejudicado ou ignorado ou uma certa soberba do Vasco. O Vasco para a nota, eu achei que o Vasco foi muito mal também na nota, porque... Não precisa ser irônico, né? E porque ainda fala de uma coisa tão tradicional do nosso país, que é a escola de samba, como se fosse uma alfinetada. Sim, mas pareceu pelo muito menos mais uma... eu interpretei dessa forma. Ironizando o fato do bairro da escola de samba, enfim. E agora o presidente também sobe o tom para cima do Vasco, que também não precisa. Não precisa, completamente desnecessário, mas se sentiu convidado por causa da ironia da nota oficial do Vasco. Mas aí, assim, sinceramente, acho que muito ruim também, né? Esse tipo de declaração e tal. Assim. Pedrinho é um cara muito digno, vencedor. E como comentarista, não é que ele era bom, não. Ele era ótimo como jogador também, como presidente. Eu nem precisava falar sobre isso, né? Ele ajudou a livrar o Vasco de uma furadíssima, que era a 777. Bom, e aí fica assim, coisas que não são boas nem para o Madureira. Quando fala o Madureira não cobrou jogadores, gente, os jogadores jogaram no Vasco há 20 anos. Há bastante tempo, exatamente. Assim, como o Madureira não cobrou. Isso depois contra o próprio clube. Aí a declaração fica também infantil. E o próprio presidente do Madureira falou, o Vasco falou que queria ser como o Flamengo faz, que viaja sozinho. O Vasco está se comparando ao Flamengo, meu Deus do céu. Essa foi uma das aspas também do presidente do Madureira. Tudo isso não poderia ter sido resolvido de outra maneira, Jailson? Olha isso, a gente abre um debate. Certeza. A gente está abrindo um debate por conta de duas notas oficiais e agora o ESPN.com.br pegou as aspas do presidente do Madureira. Só que, repito o que eu falei, eu estou achando completamente desnecessário desde o início. Seja lá se foi uma confusão com a contratante que levou o jogo para lá, que tinha, enfim, 2 aviões, ou 2 voos separados, ou o Vasco que se recusou, e aí... Enfim, se recusou e tem o direito dele de recusar, de ir junto com o adversário, também não vejo problema nenhum, sabe? Eu não vejo problema tanto no Vasco em relação a querer viajar sozinho, mas eu também não entendi se o Madureira não leu direito a questão lá do contrato com a contratante em relação aos 2 aviões, aos 2 voos. Sério. E também não vejo problema se o Vasco tivesse ido junto também, não vejo problema nenhum. Em nenhuma das questões. Eu só acho que todas as 2 notas e agora essa entrevista foram todas equivocadas. Todas de tom péssimo para mim. E essa última entrevista, né, Jair, se me permite rapidamente, tem um outro ponto que eu esqueci de falar, que é, assim, um problema entre 2 clubes por causa de um evento em Manaus. Isso muda o posicionamento político de um clube em um pleito junto à Federação do Estado do Rio de Janeiro? Isso. Peraí, o meu clube está nas suas mãos, você ficou chateado com ele, você muda a minha vida por causa do seu... Assim, se eu concordo, agora eu vou discordar. Que história é essa? Marimar, eu briguei com você, eu adoro uva. Qual fruta que você gosta? Agora, abacaxi. Isso, pronto. E vale lembrar que é só para pontuar essa questão da FERJ, que foi o que o presidente ali falou, vou ser contrário ao que o Vasco desejar na FERJ. Ou seja, o voto está à venda. Exatamente. Meu voto está à venda. E também me leva ao ponto do seguinte, que nos últimos anos foram algumas discussões entre Flamengo, Fluminense e Vasco por conta do Maracanã, teve isso também, e por conta da FERJ foram as vendas de direito de televisão. E o clima que já estava quente acabou ficando pior. O presidente do Madureira falou muita coisa envolvendo o presidente do Vasco, falou várias aspas aí bastante pesadas. E aí o Vasco vai enfrentar o Madureira em Manaus. Inclusive a equipe já embarcou para a partida de amanhã. E, cara, a situação ficou realmente muito pesada. Várias aspas ali que deixaram um clima mais pesado ainda para esse confronto do Campeonato Carioca. Lembrando que ao retorno da equipe titular,
Técnico Fábio Carilli viajou com o Tietê. Inclusive, os relacionados do Vasco já está à disposição. Eu vou estar passando para vocês, nesse momento, quais foram os jogadores que foram relacionados para essa partida tão importante, Vasco e Madureira. Vasco que não venceu ainda no Campeonato Carioca. Alex Teixeira, Bruno Lopes, Coutinho, Fusato, Hugo Moura, Jair, Jean David, o Jean Davi, na verdade, né? João Vitor, Léo Jardim, Lucas Freitas, Lucas Pitó, Matheus Carvalho, Maxime Domingues, Maxwell, Oliveira, Paulinho, Paulo Henrique, Paier, Felipe Gabriel, Pumita, Souza, Tietê, Verrete e Vitor Luiz. Esses foram os jogadores relacionados por parte do Vasco da Gama para esse jogo tão importante lá em Manaus, Vasco e Madureira. Primeira partida, como falei com vocês, do time titular do Vasco da Gama. Peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta, olha, alcançar 50 mil, eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!